Então, Thiago, bom dia mais uma vez, né, pessoal? Para quem chegou agora, para quem não estava desde o início, eu não posso falar pelo colégio, eu só posso falar por mim. As minhas aulas estão acontecendo desde abril, né? Então a gente só não teve aula de março a abril, início de abril. Naquele meio de março, que lá volta do dia 15 e 16, até o início de abril, foi quando a gente não teve aula, uns 15 dias, 18 dias, que vão ser os dias, pelo que eu estou entendendo, pela proposta do governo, que eu vou ter que repor, porque o governo autorizou o uso das aulas remotas, dessas aulas online, como parte da carga horária. Como é que vai ficar para o restante das matérias, Thiago? Eu não sei te dizer. Isso aí só quem pode te dizer é a direção e a coordenação, tá certo? Eu só posso responder pela minha matéria. Então, se você, por algum motivo, divide o computador com alguém, não pode assistir a aula de manhã, avisa os colegas. Volta para assistir pelo YouTube, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Dando continuação ao nosso assunto, a gente estava falando na aula passada sobre transferência de calor. Vocês lembram? A gente estava explicando como é que o calor passa da região A para a região B, do corpo A para o corpo B. São três as formas de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Na aula passada, nós vimos apenas a condução. A condução é a mais complicadinha porque aqui tem fórmula. Quer dizer, ela não é complicada de entender a teoria. A teoria é fácil. Vamos lembrar a teoria? Deixa eu botar aqui no slide. O que é que diz a teoria de condução para a gente poder lembrar? A teoria de condução diz que a condução ela vai acontecer de molécula a molécula através da vibração da molécula. Então, uma molécula vibra, que vibra a sua vizinha, que vibra a vizinha e assim por diante. Então, a teoria da condução é bem simples. É pela vibração da molécula. Uma molécula vibra, que vibra próxima, e um efeito chamado de efeito dominó, um efeito em cadeia. A condução, a gente viu na aula passada que ela acontece principalmente em material sólido. Não é que ela não aconteça em líquidos e em gases. Ela pode acontecer em líquidos e pode acontecer em gases, mas isso é muito difícil. Por quê? Vocês lembram lá de química que no sólido as moléculas estão bem próximas umas das outras. Vixe, professor, vai misturar física com química? Tem coisa que a gente usa de química em física, tem coisa que a gente usa de física em química. Então, as moléculas nos sólidos estão bem próximas umas das outras. Então, quando uma vibra, para vibrar a sua vizinha é bem fácil. No líquido, as moléculas estão mais afastadas. Quando uma vibra, para vibrar a vizinha, é difícil, tá? E no gasoso, elas estão bem mais afastadas. Então, quando uma vibra, para vibrar a vizinha, é bem mais difícil. Então, gente, a condução, ela acontece principalmente em sólidos, mas a gente não está excluindo líquidos e gases. A gente só está dizendo que é mais difícil acontecer em líquidos e mais difícil ainda acontecer em gases, tá certo? Então, a condução é a forma de transmissão de calor que acontece devido à vibração das moléculas. Perceba que a molécula apenas vibra. A molécula não sai desse local A para o local B. Não há um deslocamento da molécula. A molécula não se desloca. A molécula apenas vibra. Há uma vibração. Ela vibra, que vibra vizinha, que vibra próxima. Então, essa se agita muito porque recebeu calor. Aí vibra essa, aí vibra essa. Então, o calor passa da região A para a região B devido à vibração das moléculas. Lembrando que calor, como eu sempre lembro para vocês, é a forma de energia térmica que nós temos. Não existe energia fria, tá? E temperatura é a vibração da molécula. Quando um corpo recebe calor, as suas moléculas vibram mais e aumentam a temperatura. Quando o corpo perde calor, as moléculas vibram menos e diminui a temperatura. Então, isso daqui a gente viu na aula passada. Aí vimos exemplos, né, do porquê a panela tem esse cabo de plástico, porque você tem espetos, tem que ter aquela parte de madeira na ponta do espeto, porque nós vimos que tem corpos que são bons condutores e tem corpos que são péssimos de condutores. Então, tem corpos chamados condutores, corpos chamados de isolantes.
tá? Então, nós vimos depois a fórmula. A condução é a única das três maneiras de transmissão de calor que tem uma fórmula associada a ela, que é a fórmula da lei da condução térmica, também conhecida como lei de Fourier. Gente, alguém ativou o áudio? Esther, seu áudio está ativado. Desliga o áudio, por favor, senão dá interferência. Tem um microfone. Obrigado, Esther. Não precisava sair, não, era só desativar. Falei, alguém fala no WhatsApp dela aí que não precisava sair da reunião, não. É só ela desativar o áudio. Tem um botãozinho que tem um microfonezinho, é só apertar no botãozinho para botar mudo o microfone. Então, a condução é a única das três formas de transmissão de calor que tem fórmula. E aí, na aula passada, a gente viu cada detalhe desse da fórmula, o que significa o K, o que significa o A, o que significa o ΔT, o que significa o D. Fizemos questões. Eu aconselho, quem tem dúvida nisso, pegar e assistir a aula do YouTube de novo. Ah, professor, mas já assisti a aula no dia da aula. Gente, tudo bem, você já assistiu. Você entendeu tudo? Beleza. Você ficou com alguma dúvida? Vai lá na aula e assiste de novo com calma, porque você pode dar pause, você pode parar para responder a questão com calma, você pode parar para olhar um slide que de repente eu passei muito rápido e você está com dúvida. Lembrando que esses slides também são disponíveis para vocês no Google Classroom. Então, lá no Google Classroom, vocês têm esses slides. Se por algum motivo você não tem, você não conseguiu, pede ao colega, o colega tem. Até eu mesmo, eu posso postar de novo, não tem nenhum problema. Eu posso chegar lá e postar de novo, mas eles já foram postados, tá certo? Então, aqui nós vimos nesse slide na aula passada que existe corpos que são chamados de condutores, existe corpos que são chamados de isolantes. Os condutores são aqueles corpos que conduzem bem o calor. Os isolantes são aqueles corpos que não conduzem bem o calor. Quem me diz isso na física é a constante de condutibilidade, é aquele K da fórmula. Então, tudo isso também a gente viu na aula passada. Aí fizemos essa questão, resolvi ela para vocês, passo a passo. Então, quem tem dúvida, vê lá direitinho, tá certo? Vamos falar hoje do nosso assunto novo, que é convecção térmica e irradiação térmica. E aí a gente finaliza essa parte de transferência de calor. Tanto a convecção como a irradiação, elas são mais fáceis do que a condução, no sentido de a condução tem fórmula, a convecção e a radiação não. Então, não vai ser cobrado para vocês nada relacionado à conta na convecção e radiação. Só tem conta nessa parte do assunto na parte de condução térmica. Na parte de irradiação e na parte de convecção é só teoria, não tem conta. Então, se não entender alguma coisa, pergunta. Porque não vai ter conta para você falar assim, na conta eu entendo como é que faz. Não, é só teoria. Como é que acontece a convecção? Primeiro, a convecção, ela só acontece em material que seja fluido. Professor, o que é um fluido? Que eu não lembro. Fluido é um material que pode estar no seu estado líquido ou ele pode estar no seu estado gasoso. Então, fluido é quando o material pode estar ou seu estado líquido ou em seu estado gasoso. Quando isso acontece, a gente chama de fluido, tá? Um fluido, então, é um material ou no estado líquido ou no estado gasoso. Então, a convecção é impossível de acontecer em sólido. Não existe convecção em sólido. Perceba que a condução que a gente estudou lá na aula passada, a condução que foi da aula passada, ela pode acontecer em líquidos e em gases. Ela é ruim, mas ela pode acontecer. Já a convecção, que é a nossa primeira parte da aula de hoje, ela não tem como acontecer em sólidos. É impossível. Ela só acontece em líquidos e em gases. E uma outra coisa, ela não tem como acontecer também no vácuo. Por quê? Porque vácuo é ausência de matéria. Se vácuo não tem nenhuma matéria, nem líquida, nem gasosa, preenchendo aquele espaço, no vácuo não existe convecção. Então, a convecção só acontece em fluido. E o que é um fluido? É um material que pode estar no seu estado líquido ou pode estar em seu estado gasoso. É impossível convecção em sólidos. Sim, professor, tudo bem. Eu entendi essa parte. Mas como é que acontece a convecção na prática? Bom,
Na prática, o líquido ou gás que está quente, ele sobe, já já vou explicar por que isso acontece. O líquido ou gás que está frio, ele desce. Quando a gente fala que está quente, a temperatura é grande. Quando a gente fala que está frio, a temperatura é baixa. Então, quando a temperatura é baixa, ele fica mais pesado, aí ele desce. Quando a temperatura é alta, ele fica mais leve, ele sobe. É isso que acontece em líquidos e em gases. E por que isso acontece? Vamos lembrar da regra geral da dilatação? Tem aí no slide, no seu cantinho inferior esquerdo. A regra geral diz: se a temperatura dos corpos aumentarem, aumenta o volume. Por quê? Lembra lá da aula de dilatação? A gente teve já a aula de dilatação. Quando um corpo aumenta a temperatura, as moléculas vibram mais e se separam umas das outras. Então, aumenta o volume, aumenta o tamanho. Só que lembre que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a densidade aumenta, o volume diminui e vice-versa. Se o volume diminuir, a densidade aumenta. Por quê? Porque quando o volume aumenta, ele fica mais espaçado entre uma molécula e outra. Ele fica menos denso, ele fica mais leve. Quando a temperatura diminui e o volume diminui, ele contrai, as moléculas ficam mais próximas umas das outras. Então, diminui o volume, mas aumenta a densidade, ele fica mais pesado. Em outras palavras, por exemplo, todo mundo já deve ter percebido que quando tem São João, que quando tem a fogueira, que não é o caso desse ano, mas quando nós temos São João, o que é que acontece? Você sempre vê a fumaça da fogueira indo para onde? Para cima. Porque a fumaça da fogueira é um ar quente, é um gás quente. E ele está mais leve, aí ele sobe. Porém, já percebeu quando você abre a porta do congelador? O ar do congelador, que é um ar com a temperatura mais baixa, ele desce. Já percebeu em filme, quando eles abrem aquelas portas de frigoríficos, o ar frio fica na parte de baixo. Já a fumaça, que é um ar quente, ele vai para onde? Para a parte de cima. E isso acontece não só com gases. Isso também acontece com líquidos. É assim que você esquenta uma panela com líquido. O líquido que está quente, ele fica leve e sobe. O líquido que está mais frio, ele é mais pesado e ele desce. Vixe, professor, não entendi muito isso não. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como é que acontece o resfriamento dos alimentos dentro da geladeira? Dentro da geladeira, aqui em cima, ó, tem as saídas de ar. Tem as saídas de ar frio. Aí o ar frio é mais pesado, que é o verdinho aí, ó. Aí ele desce. O ar quente, que fica embaixo, ele sobe. Aí depois ele vai se resfriar e ele volta a descer. Isso é chamado de ciclo de convecção. O ar quente sobe, o ar frio desce. O nome disso é ciclo de convecção. A mesma coisa na panela, ó. Deixa eu desenhar essa panela aqui melhorzinha do lado, maiorzinha. Vamos supor que eu botei uma panela no fogo com água. O que é que acontece? Existe a água que está no fundo da panela e existe a água que está na parte de cima. Não é tudo igual. Tudo é água. Mas tem uma mais próxima da chama, tem uma mais distante. Essa água que está próxima aqui da chama, a temperatura dela aumenta primeiro do que a de cima. Quando a temperatura aumenta, ela aumenta o volume, porque as moléculas se separam umas das outras. E aí a densidade diminui. Ou seja, se a densidade diminui, ela fica mais leve. Aí essa água que está aqui, ó, na parte de baixo da panela, que estou pintando de vermelhinha, ela sobe. A água que está aqui na parte de cima da panela, comparada com a água de baixo, a temperatura dela é menor, porque ela está mais longe da chama. Então, o volume dela é menor, porque as moléculas vibram menos, estão mais próximas umas das outras. Já que densidade e volume são inversamente proporcionais, se o volume dela é pequeno, a densidade é grande, ela é mais pesada. Aí essa água que está em cima, ela desce para a parte de baixo. E aí agora, a água que estava em cima fica embaixo.
e a água que estava embaixo fica em cima. Aí esse ciclo, ó, é chamado de ciclo de convecção. Ele vai ocorrer até que toda a água esteja na mesma temperatura. Enquanto toda a água não estiver na mesma temperatura, vai acontecer esse ciclo de convecção. O que é o ciclo de convecção, professor? É o fluido que está quente sobe e o fluido que está frio desce. Lembrando, fluido é um material que pode ser líquido, como a água, ou gasoso, como o ar. Então, a água quente sobe, a água fria desce. O ar quente sobe, o ar frio desce. Professor, existe exceção? Sim. Daqui a pouquinho a gente lembra das exceções. Primeiro, bora entender a regra. Quando a gente entender a regra, a gente vê a exceção. Existe exceção? Existe, mas não é o caso agora. Agora, eu estou falando da regra. Alguma dúvida da regra, gente? Me digam aí, por favor, no chat, se vocês têm alguma dúvida da regra. Quem sabe me dizer qual é um dispositivo, um aparelho que nós vimos facilmente no nosso dia a dia, que ele funciona devido a esse ciclo de convecção? Quem sabe me dizer um aparelho? Perfeito, Laísa. Perfeito, Duda. O ar-condicionado. O ar-condicionado, ele funciona exatamente por isso. Já percebeu que ar-condicionado fica na parte de cima de um ambiente, da parede? Porque o ar que sai do ar-condicionado é um ar frio. Quando ele sai daqui do ar-condicionado, ó, ele está mais frio, ele está mais pesado, ele desce. Quando ele desce, ele resfria todo o ambiente embaixo dele. Se você botar o ar-condicionado na parte de baixo da parede, gente, quando o ar dele frio sair, ele vai descer. Daqui que ele consiga resfriar todo o ambiente, vai demorar mais. Consequentemente, você vai gastar mais energia. Então, o local correto de instalar ar-condicionado é sempre na parte de cima da parede, nunca no meio ou na parte de baixo. Porém, se você for em lojas antigas, consultórios antigos, apartamentos antigos, é capaz de você encontrar ar-condicionado no meio da parede e não na parte de cima. Você pega aqueles ar-condicionados bem antigos. Isso acontece porque os primeiros ar-condicionados, eles não tinham controle remoto. Então, se você botasse eles na parte de cima, ficava ruim da pessoa toda hora estar tendo que botar a cadeira, subir, ligar o ar-condicionado. Botar a cadeira, descer. Aí, quer mudar a temperatura, bota a cadeira, muda a temperatura, depois desce. Isso poderia ocasionar algum risco de acidente e as pessoas poderiam poder ficar com preguiça de usar o aparelho. Então, antigamente, o ar-condicionado ficava no meio da parede por uma questão de comodidade, porque não existia controle remoto. Hoje em dia, qualquer ar-condicionado vendido, não importa se é o melhor ou o pior, ele vai ter um controlezinho remoto. Aí você bota ele na parte correta, que é a parte de cima. Não é que as pessoas antigamente não sabiam que a parte de cima não era correta. Elas sabiam que a parte de cima era correta. O problema é que antigamente não existia o controle remoto. Na Bahia, a gente não precisa de aquecedor, né? Se bem que teve gente aí falando, né, que a Bahia tem um inverno parecido com o inverno do hemisfério norte, mas eu nem vou comentar essas loucuras que acontecem por aí, não, que a gente só vê nesses tempos difíceis, viu? Mas a gente sabe que na Bahia a gente não tem o inverno como nós temos o inverno do hemisfério norte. Óbvio que não. Então, na Bahia, nós não precisamos de aquecedor. Mas caso nós precisássemos de aquecedor, o aquecedor é colocado na parte de baixo de uma parede. Perceba essa imagem que está à sua esquerda aí, ó. O ar quente, ele sobe, e quando ele sobe, ele aquece todo o ambiente. Por quê? Porque o ar quente é mais leve, ele sobe. Se você pegar esse aquecedor que está aqui e botar na parte de cima da parede, o ar quente vai subir. Daqui que ele consiga descer e resfrie todo e aqueça todo o ambiente, vai demorar mais. Por isso que em filmes, não sei se vocês já viram em filmes, as paredes das casas dos Estados Unidos, elas têm uma saídazinha de ar perto do chão. Já viram? Aquilo ali é a calefação, é por onde sai o ar quente para poder aquecer o ambiente. Aí ele sai por ali naquela parte de baixo e ele aquece todo o ambiente. Tá claro isso? Isso também, gente, é explicado
Explica as chaminés. As chaminés das fábricas e das casas que têm chaminé, lá no hemisfério norte, ela serve porque o ar, quando você queima alguma coisa, aquele ar daquela coisa queimada, ele está quente. Aí ele sobe, aí ele sai pela chaminé. Já um freezer, como vocês estão vendo essa imagem do lado, um freezer, quando você abre ele, o ar não sobe. Por que o ar do freezer não sobe? Porque o ar do freezer é um ar com temperatura muito baixa. Aí ele desce, ele não vai subir. Tá claro isso para vocês? Alguma dúvida nesses exemplos? Alguma dúvida, galera, nesses exemplos? Não? Tranquilo? Professor, o senhor pode dar outros exemplos? Posso. As asadeltas e as aves, elas voam, elas conseguem voar por longa distância por causa dessas correntes chamadas de correntes de convecção, que são as correntes de ar quente. As aves, quando estão fazendo o processo dela de migração, é um processo muito longo, de uma região para outra. Se elas batessem asas o tempo todo, o gasto de energia ia ser muito grande. Toda hora elas teriam que parar para se alimentar. Então, como é que elas conseguem, professor, voar por longas distâncias, saindo de um hemisfério e indo para outro hemisfério, saindo de um continente e indo para outro continente? Elas batem as asas, atingem uma altitude elevada, né? A altura delas fica lá bastante grande, e aí lá em cima elas vão tentando planar, que é o mesmo esquema da asa delta. E quando ela vai planando, ela vai tentando encontrar correntes de ar quente, porque as correntes de ar quente sobem, e aí faz a ave ou a asa delta subir. Então, é assim que elas conseguem planar por bastante tempo. Já o balão, ele não precisa encontrar essas correntes de ar, porque todos vocês já viram algum balão em filme, em novela. Lembra aquela novela Salve Jorge? Que toda hora a galera ia para a Turquia e tinha lá um balão na Turquia? Não sei se vocês lembram, acho que não é da época de vocês, não. Mas como é que funciona o balão? Tem a caixinha do balão aqui, e o balão, ele tem uma saída de um gás aqui que eles botam fogo, claro que tudo é controlado, né? Para esse fogo aumentar a temperatura do ar que está dentro do balão. Aí a temperatura do ar que está dentro do balão aumenta e a densidade diminui. Esse ar dentro do balão, ele fica um ar mais leve quando você compara esse ar com o ar do lado de fora. Então, o ar que fica do lado de fora, ele tem uma temperatura mais baixa do que o ar de dentro, então ele é mais pesado, porque o volume diminui e a densidade aumenta. Aí o balão, como fica mais leve, ele sobe. E aí, quando você quer descer o balão, professor, você vai diminuindo a intensidade da chama para que a temperatura do ar de dentro e a temperatura do ar de fora se igualem e o balão comece a descer. Por isso que balão não é muito usado como transporte, porque a gente só tem como controlar a subida e a descida. A gente não tem como controlar muito a direção para onde ele vai, pelo menos os balões clássicos. Por isso que balão, geralmente você vê eles em locais que tem uma planície muito grande, que não tenha prédios, que não tenha fiação, porque você só sabe a hora de subir e de descer. Você não tem como guiar exatamente ele para um lado ou para o outro. Por isso que balão é proibido no Brasil. Você não pode soltar balão. Você pode ter esses balões de transporte, mas também não pode ser na cidade, tem que ser em campos, locais abertos, e você está proibido no Brasil soltar balão. Na minha infância, por exemplo, não era proibido. As pessoas no São João, você via muitas pessoas soltando balão. Só que quando o balão sobe, beleza. Só que quando ele desce, aquela parte de papel, de plástico dele, pode bater em alguma árvore seca e provocar um incêndio, uma floresta, pode cair no telhado de uma casa que tem madeira no telhado e provocar o incêndio da casa. Então, muitos acidentes na década de 80, 70 aconteceram devido a balão. Hoje em dia, a prática de soltar balão é proibida. É um crime. Se você vê alguém fazendo isso, denuncie. Sara, o tempo interfere em algo? Por exemplo, se o tempo estiver mais frio ou mais quente, sim, Sara, interfere. Aí você tem que aquecer mais ou menos o ar dentro do balão. Se tiver mais frio, é mais fácil dele subir, tá? Se tiver mais quente em volta, aí tem que aquecer por mais tempo, tá? Sim, influencia sim. Um outro exemplo
sobre a inversão, sobre a convecção térmica, é o que vocês estudam em geografia de inversão térmica. Essa parte que eu botei mais para lembrar, porque não é de física, é mais de geografia. As cidades, principalmente as cidades muito grandes, elas têm bastante poluição. E quando você tem o processo de inversão térmica, essa poluição se mistura. O que é o processo de inversão térmica? É o ar quente subir e o ar frio descer, que é a corrente de convecção. Aí a poluição se mistura e não fica próxima às camadas de respiração. Só que quando você tem uma cidade muito poluída, às vezes a poluição impede esse ar quente subir. E aí a poluição se concentra próximo às camadas de respiração das pessoas. Aí por isso que cidades muito grandes, você tem um índice de poluição muito grande e você tem várias pessoas que têm problemas respiratórios, tá? Isso acontece porque a poluição, ela dificulta esse ciclo chamado de ciclo de convecção, do ar quente subir e do ar frio descer. E essa poluição também vai dificultar de você ver, por exemplo, as estrelas. Se você já foi para São Paulo alguma vez na sua vida, você sabe que à noite em São Paulo não dá para ver as estrelas muito bem, na maioria das vezes. Por quê? É tanta poluição que tem na atmosfera que você olha para o céu e você não vai ver a estrela, porque o brilho dela não consegue passar pela poluição. A lua você vê, mas as estrelas, muitas das vezes, você não vai conseguir enxergar à noite no céu de São Paulo, por exemplo. Uma outra coisa, eu estou dando vários exemplos, tá, gente? Inclusive de geografia, de biologia, para vocês verem que a física não está desassociada dessas outras matérias. Um outro exemplo de corrente de convecção, que você também vê em geografia, são as brisas, são os ventos. Essas brisas marítimas, os ventos, eles são provocados devido à diferença de temperatura entre o ar do continente e o ar próximo ao oceano. Como assim, professor? Você pode explicar isso? Posso sim. Durante o dia, o Sol está aquecendo tanto a água quanto a areia. Mas lembra que o coeficiente de calor específico da areia, que é o Czinho, ele é menor do que o da água. Então, a variação de temperatura da areia é maior. Já o calor específico da água, que é o Czinho, lembra lá de calorimetria, já foi um assunto que a gente estudou. O calor específico da água, ele é um valor alto. Então, a variação de temperatura da água é baixa. Significa dizer que durante o dia, a areia se aquece rápido e a água demora para aquecer. Então, durante o dia, a areia tem uma temperatura grande, sobe. O ar próximo da água, ele se aquece mais lentamente, então ele está mais frio, aí ele desce. Então, durante o dia, o vento vem do mar para o continente. Isso é o que acontece durante o dia. Já de noite, a areia que aquece rápido, a areia também resfria rápido. Já a água que demora para aquecer, a água demora para esfriar. Então, à noite, a temperatura da água está maior do que da areia. Aí, à noite, o ar que está próximo da água é quem sobe. E o ar que está próximo da areia é quem desce. Aí, durante a noite, o vento sopra do continente para o oceano. Se você já passou veraneio em alguma praia, e pode ficar nessa praia tanto durante o dia quanto durante a noite, você consegue observar isso com os coqueiros. Você vê que os coqueiros, a palha dele, vai soprar do oceano para o continente durante o dia, e as árvores, as folhinhas sopram do continente para o oceano durante a noite. E isso também é explicado devido às correntes de convecção, do ar quente subir e o ar frio descer. E é isso que também explica furacão, tufão. Claro que aí também tem outros processos, mas uma das coisas é devido à diferença de temperatura. Os furacões, que aquele vento começa a girar assim, é porque tem uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Aí o quente sobe, o frio desce. Aí tem uma série de outras conjunturas que tem que acontecer para que tenha o furacão, que não é só isso, porque se fosse só isso, teria furacão em todo lugar da Terra. E não é só isso para acontecer. Mas uma das coisas para acontecer é que tenha o ar quente subindo
e o ar frio descendo, tá? Isso com certeza é uma coisa que vocês já estudaram em geografia. Se não estudaram, vocês vão estudar, fiquem tranquilos, que são as brisas marítimas. E aí, quando você for estudar lá, você já sabe como é que funciona, né? Vai ficar mais fácil para você, tá? Alguém falou aqui do aquecimento global. A gente vai ter um slide sobre isso, tá, Jamile? Fica tranquila, que tem um slide já já sobre aquecimento global. Sobre a convecção, gente, tudo bem? Porque eu vou passar agora para a irradiação. Sobre a convecção, alguma dúvida? Ela é só teórica, ela não tem conta. Vocês têm alguma dúvida na convecção? Então, lembra, o ar quente, ou melhor, o gás quente, porque não é só o ar, pode ser qualquer gás. O gás quente ou o líquido quente, ele aumenta o volume, diminui a densidade, aí ele sobe. O gás ou o líquido que está com temperatura mais baixa diminui o volume, aí ele desce, porque fica mais pesado, tá certo? Isso é convecção. Veremos agora a nossa última parte de conteúdo da aula, que é a parte de irradiação. A irradiação é o último dos três processos. Condução, que vimos na aula passada, convecção, que vimos na aula de hoje, e agora o último processo, que é a irradiação. Entre o Sol e a Terra é o que a gente chama em física de vácuo, que, por definição, é a ausência de matéria preenchendo aquele espaço. Então, no vácuo, não existe líquido, não existe gás, não existe sólido preenchendo o espaço. Não é que no vácuo não tem aqui meteoros, tem asteroides aqui, tem outro planeta aqui, tem. Mas não está preenchendo todo o espaço. Vácuo é a ausência de matéria preenchendo todo aquele espaço. Na Terra, você não tem vácuo. Por quê? Porque a Terra tem uma camada atmosférica. Em qualquer lugar que você tiver, vai estar preenchido do ar. A não ser que você crie uma câmara a vácuo. O que é uma câmara a vácuo? É uma sala, é um local onde eles vedam tudo e retiram o ar. Aí você tem uma sala a vácuo, tá certo? Lembrando que quando você tira o ar, continua a gravidade, porque as pessoas confundem diminuir a gravidade com tirar o ar. Se você tirar o ar, não muda a gravidade, ainda vai ter gravidade dentro do local. Então, se você tiver com uma roupa especial dentro de uma sala a vácuo, você não consegue respirar. Você vai ter que respirar por essa roupa, tipo aquela roupa de astronauta. Mas a gravidade funciona de qualquer jeito, porque a gravidade não é devido à ausência de ar. A gravidade, lembra lá do primeiro ano, é aquela força gravitacional com que a Terra ou qualquer outro astro puxa os objetos em direção ao centro da Terra ou do outro astro, independente se tem ou não tem ar, tá certo? Porque muita gente confunde isso. Você concorda comigo que o calor que o Sol produz, então aqui está o Sol, ó, bonitinho, queimando a nossa cabeça. Então tá aí o Sol. Você concorda comigo que o calor que o Sol produz, ele consegue se propagar e chegar até a Terra? Então, o Sol produziu esse calor, o calor chegou até a Terra. Porém, entre o Sol e a Terra, não tem sólido preenchendo espaço. Então, o calor que o Sol produz e chega até a Terra não é por condução, porque condução acontece principalmente em sólidos. Não excluir líquidos e gases, mas é principalmente em sólidos. Também não é por convecção. Por que também não é por convecção? Porque a convecção, ela só acontece em líquidos e em gases. Ela não tem como acontecer nem em sólidos, nem no vácuo. A convecção só acontece em líquidos ou em gases. Então, não é por convecção, não é por condução. Mas você sabe por experiência que se você sair agora, lá de fora da sua casa, você recebe o calor do Sol. Você sabe disso. Isso você vê na prática. Então, o calor que o Sol produz não chegou até a Terra por condução, nem por convecção. Ele chegou por irradiação.
E o que é a irradiação, professor? É aquele transporte de calor através de ondas eletromagnéticas. Existem dois tipos de ondas: as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Mais para frente ainda, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas só para adiantar, as ondas mecânicas são aquelas ondas que só existem onde tem matéria, seja essa matéria sólida, líquida ou gasosa. Som é uma onda mecânica. Não existe som no espaço. Eu adoro aqueles filmes de Star Wars, Jornada nas Estrelas, filme de guerra no espaço, mas aqueles filmes, se fossem verdadeiros, quando a nave explodisse no espaço, você não escuta barulho nenhum. Só que fica chato. Mas a física diz o quê? Se não tem matéria, o som não se propaga, porque som é uma onda mecânica. Já a luz da explosão, você veria, porque luz é uma onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas se propagam até mesmo no vácuo. Então, o calor do Sol, ele se propaga pelo vácuo e chega até a Terra por uma onda eletromagnética. A melhor onda eletromagnética, tem várias, que transmite o calor, são os raios infravermelhos. Porque existem outros tipos de ondas eletromagnéticas. Os raios ultravioleta, as microondas, as ondas de rádio, a luz visível, são outras ondas eletromagnéticas, tá? Então, o calor que sai do Sol se propaga pelo espaço através de uma onda eletromagnética. Então, a irradiação é o único dos três processos, é o único que pode acontecer no vácuo. Professor, mas ele também acontece nos gases? Ele também acontece nos líquidos? Ele também acontece nos sólidos? Sim. Se você for para o lado de fora da sua casa, você vai sentir o calor do Sol. E o lado de fora da sua casa não é vácuo. O lado de fora da sua casa tem ar, assim como o lado de dentro. Então, você sente o calor do Sol se transmitir dentro da Terra? Sim. E dentro da Terra não é vácuo. É um meio gasoso, porque tem atmosfera. Então, o calor, ele é transmitido no vácuo através de ondas eletromagnéticas. E o nome desse transporte de calor por ondas eletromagnéticas, o nome é irradiação térmica. Tá claro, gente? Me digam aí, por favor, se vocês entenderam. Lembrando, não entendeu? Faz pergunta, tá? Não fica com dúvida, não. Eu sei que depois vocês podem assistir a aula no YouTube, mas se vocês estão aqui ao vivo, utilize esse ao vivo para poder tirar dúvida, porque no YouTube a galera não tem como tirar dúvida. Inclusive, quem está assistindo essa aula pelo YouTube, se você sentir alguma dúvida, anota a dúvida e manda para o líder da sua sala. O líder da sua sala, ele tem um WhatsApp. Aí ele me manda pelo WhatsApp, eu respondo a ele, ele te devolve lá no grupo da sala, tá? Caso você esteja assistindo essa aula pelo YouTube. Vamos ver exemplos, então, de irradiação? A tartaruguinha. Se a tartaruguinha ali, ó, bonitinha, estiver no sol tomando seu banho de sol, a tartaruguinha sente esse calor que vem do sol por irradiação. Porque do sol até a Terra é vácuo, é ausência de matéria, e esse calor passa através de ondas eletromagnéticas. Então, quando a tartaruguinha está ali sentindo o calor proveniente do sol, esse calor é propagado através de ondas eletromagnéticas. O nome dessa propagação de calor é irradiação. Se você também estiver do lado de uma fogueira, que não teremos nesse São João, mas se você tivesse, ano que vem que você tiver possibilidade de estar no São João, perceba que ao lado da fogueira, você sente o calor da fogueira. E você, entre a fogueira e sua mão, não tem nada sólido, então não é condução. Ah, professor, mas tem ar entre a minha mão e a fogueira. Tudo bem, tem ar. Mas o ar quente, ele não vai para o lado. O ar quente, ele sobe. Se você botar sua mão em cima da fogueira, aí tudo bem. Sua mão em cima da fogueira, você vai receber calor por convecção, porque é aquele calor quando o ar quente sobe, ou quando o líquido quente sobe. E por irradiação. Então, quando você bota sua mão em cima de uma fogueira, você sente o calor por convecção e por irradiação. Mas quando você bota sua mão ao lado da fogueira, não tem como ser por convecção. Quando você bota sua mão ao lado da fogueira, é só por
irradiação. Por quê? Porque o ar quente não vai para o lado. O ar quente, ele vai para cima. Então, só existe convecção quando você bota sua mão acima da fogueira. Irradiação, não. A irradiação é tridimensional, em todas as direções, ó. Para cima, para o lado, na diagonal, para trás, para frente, para baixo, para o outro lado, para esse lado. A irradiação, ela é tridimensional. Ela vai para as três direções. Já a convecção, o ar quente só vai para cima. O ar frio só vai para baixo. O líquido quente só vai para cima. O líquido frio só vai para baixo. Tá claro? Outro exemplo, quando você bota sua mão perto de uma lâmpada incandescente. Essas lâmpadas incandescentes são aquelas lâmpadas mais antigas. Provavelmente vocês não têm mais essas lâmpadas em casa. Hoje em dia a gente usa mais lâmpada de LED, que é uma lâmpada mais eficiente. Mas as lâmpadas incandescentes eram lâmpadas que elas funcionavam assim, ó. Tinha esse bulbo de vidro. Dentro do bulbo de vidro tinha um metal, que era o tungstênio. Esse metal, quando passava a corrente elétrica por ele, ele aquecia. E ele aquecia tanto que ele brilhava, ele emitia luz. Só que o metal, quando aquece, além de produzir luz, esse metal produzia calor. Aí, quando você botava a sua mão próximo dessa lâmpada, não precisava nem tocar. Quando você botava a sua mão próximo, você sentia esse calor. Porque o calor, ele saía da lâmpada e chegava à sua mão por irradiação. Tá? Poderia ser um pouquinho por convecção? Poderia, se você botasse a sua mão acima da lâmpada. Se você tivesse como botar a mão acima da lâmpada, aí você sentia o calor por convecção. Mas, geralmente, a lâmpada está no teto, né? E você bota a mão embaixo da lâmpada, porque a lâmpada fica no teto. Então, o calor que você sente da lâmpada, nesse caso, é por irradiação. Essas lâmpadas ficavam muito quentes. Só que essas lâmpadas não são eficientes. Por quê? Porque você deu energia elétrica para elas e elas produziram luz e calor. Só que o calor não está servindo para nada para a gente, porque em uma sala, na cozinha, eu não preciso que a lâmpada produza calor. Eu preciso que a lâmpada produza luz. Por isso que a lâmpada de LED é mais eficiente. Porque as lâmpadas de LED, elas produzem bastante luz e pouquíssimo calor. Não é que elas não produzem calor. As lâmpadas de LED também produzem. Só que comparado com as lâmpadas incandescentes, o desperdício de energia pelo calor delas é muito, muito, muito pequeno. Por isso que lâmpada de LED é mais indicada hoje em dia. Porque você economiza na conta de energia elétrica. Por quê? Porque elas produzem luz e pouquíssimo calor. Já essas lâmpadas antigas, elas produziam luz e calor, em quantidades quase que equivalentes. Outro exemplo que você pode ver a irradiação sendo utilizada são as estufas. As estufas são ambientes feitos de vidro ou de plástico para poder você produzir algum alimento. Porque, às vezes, aquela fruta, aquela verdura, ela não cresce em locais com temperaturas muito baixas. Então, você cria aquela estufa para, além de proteger de insetos, de pragas, de bactérias, você também mantém o calor retido ali dentro. Porque o calor que vem do sol, ele entra pelo vidro, bate no chão da estufa, e geralmente o chão da estufa são chãos escuros, aí ele retém aquele calor. A gente vai aprender também, ainda esse ano, que corpos que têm uma cor mais próxima do preto, ele retém mais calor. Corpos que têm uma cor mais próxima do branco, eles não retêm tanto calor. Por isso que quando você faz uma caminhada, você vai sair com camisa mais clara. Por quê? Porque durante a caminhada você recebeu o calor do sol, tá? Por isso que o povo fala que roupa preta esquenta. E isso, Lucas. As cores mais próximas do preto, marrom, preto, cinza escuro, ela esquenta mais do que as cores mais próximas do branco. Um amarelinho claro, um azulzinho claro. A gente vai aprender sobre isso, tá? Não vou adiantar não, porque vai ter uma aula esse ano sobre isso. Mas o chão da estufa é escuro para reter o calor. Aí o calor fica retido aqui dentro da estufa. Porque as ondas de infravermelho, elas não conseguem passar bem por dentro do vidro. Então, a radiação eletromagnética que vem do Sol, que são vários tipos de onda,
conseguem entrar pelo vidro, mas quando bate no chão, elas não conseguem sair pelo vidro, tá? Por isso que o calor fica retido ali dentro. E aí, agora vem naquela questão que eu não lembro quem foi que falou, mas eu lembro que teve um aluno aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no chat, que falou sobre aquecimento global, foi Jamile. Agora, Jamile, a gente vai entender um pouquinho sobre aquecimento global. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Enquanto eu pego água, rapidinho, pense aí. O efeito estufa é algo ruim ou algo bom? Pense aí um pouquinho, só enquanto eu pego água aqui, rapidinho. E aí, o que vocês acham? O efeito estufa é algo ruim ou algo bom? Então, muita gente pensa que o efeito estufa é algo ruim. E não. O efeito estufa é algo bom. Se não fosse o efeito estufa, não existiria vida na Terra como nós conhecemos. Porque, ora, a temperatura da Terra ia ser muito alta, ora, a temperatura da Terra ia ser muito baixa. E a gente ia morrer. Tá? O efeito estufa é algo bom. Planetas que não têm efeito estufa, a gente não consegue sobreviver nele. O problema não é o efeito estufa. O problema é o agravamento do efeito estufa. Não é o problema, o efeito estufa em si. É o agravamento dele. O que está acontecendo? Bom, o que é o efeito estufa normal? A radiação que o Sol produz viaja pelo espaço, chega até a Terra, bate na Terra, cria essas ondas de calor que são os raios infravermelhos. Aí, como aqui tem uma camada de gás, que é o ar atmosférico, parte dessa radiação infravermelho, que é o calor, bate nesses gases e voltam de novo para a Terra. Outra parte sai. Então, perceba, a gente recebe o calor do Sol, aí quando ele chega até a Terra, que a Terra absorve esse calor, parte desse calor, que são as ondas de infravermelho, vão voltar de volta para o espaço, e outra parte vão voltar de volta para a Terra. E isso acontece devido aos gases que retêm parte desse calor. O problema é que o homem está cada vez mais emitindo gases poluentes na atmosfera. E aí essa camada natural de gás, ela está aumentando com gases que são gases que agravam o efeito estufa. Significa dizer que quando o calor que vem do Sol bate na atmosfera da Terra e uma parte deveria sair para o espaço, essa parte que deveria sair para o espaço diminui e aumenta a parte que volta para a Terra. Então, o grande problema não é o efeito estufa. O grande problema é o agravamento do efeito estufa. Tá claro? Sem o efeito estufa, não existiria vida como a gente conhece. Claro que existe uma série de outros fatores para isso acontecer. A inclinação do eixo da Terra, o campo magnético que existe na Terra, a posição entre a Terra e o Sol. Existem diversos outros fatores para que a vida exista na Terra. Um desses fatores é o efeito estufa. O problema é que o homem está agravando o efeito estufa. E aí, quando você tem um agravamento do efeito estufa, você tem consequências para isso, que são as consequências do aquecimento global. Aumentando o efeito estufa, vai aumentar a temperatura da Terra, a temperatura média do planeta. E aí, começa a provocar mais tornados, tufões, ciclones, as calotas polares começam a derreter, os animais começam a entrar em extinção, tanto as espécies de animais quanto as espécies de vegetais começam a entrar em extinção, florestas passam a ser desertos, plantações passam a ser alagadas. Por quê? Porque quando derrete a calota polar, porque os cientistas eles estão percebendo que a temperatura média da Terra está aumentando.
Isso não sou eu que estou falando, isso não é Felipe, tá? Existe estudo, existe fato para isso. Ciência não trabalha com achismo, tá? Ah, eu acho que isso dá certo, eu acho que isso é assim. Não é assim que a ciência funciona. A ciência, ela não diz que algo está certo ou está errado. A ciência diz assim, olha, a gente fez testes, a gente fez experimentos e a gente está verificando isso daqui. Nós vamos continuar fazendo mais testes e mais experimentos para ver se isso acontece ou não. Existe uma galera louca, negacionista, que é aquela galera que diz que a Terra é plana, é aquela galera que diz que aquecimento global não existe. É uma galera que não entende o que é ciência. Acha que ciência é opinião. Ciência não é opinião, tá? Então, ciência é algo que a gente vai estudar a respeito daquilo que, inclusive, ela pode se desmentir. O que hoje nós temos fazendo e que os experimentos estão provando de um jeito, daqui a alguns anos pode provar de outro jeito. A ciência, ela não diz que ela está 100% certa. A ciência mostra, com a melhor base de dados que ela possui, o que é que aquela realidade está mostrando para a gente. Então, os cientistas, eles percebem que até 2100, a temperatura média da Terra vai aumentar entre 1 a 6 graus Celsius. Parece pouco. Um local, por exemplo, que a temperatura média é 26, vai para 27, ou vai para 32, ou vai para 30, parece pouco. Mas esse pouco de aumento de temperatura pode elevar a água do mar em até 82 centímetros. Um pouco menos de 1 metro. 1 metro é 100 centímetros. Ah, professor, subiu pouquinho. É? Subiu pouquinho? Esses 82 centímetros, ele pode provocar isso aqui, ó, um novo mapa mundi. Aquelas áreas mais baixas de planície, mais perto do mar, vai ser engolida pelo mar. Cidades hoje, que são cidades litorâneas, podem deixar de existir. Florestas vão ser inundadas. Locais que eram antes utilizados para produzir agricultura vão deixar de existir. Com isso, agrava a fome no mundo. As disputas por território, as guerras vão aumentar. As pessoas não pensam que o aquecimento global é só por a questão de aumentar a temperatura do planeta. Não é isso que os cientistas estão dizendo. O problema é o grande... tudo aquilo que é resultado a partir disso. São as guerras, é a fome. Então, tudo isso vai ser resultado do aquecimento global. Então, claro que a gente não tem... Você não é dono de indústria. Eu não sou dono de indústria. Você não é dono de grandes fazendas com agropecuária, porque a agropecuária também emite muito gases, os bois na produção da agropecuária também emite muito gás de poluição da camada atmosférica. Você não tem como fazer isso, eu sei. Mas você tem como, de repente, vai comprar um produto, comprar um tipo de produto que emita menos poluição. Se você vai comprar um carro no futuro, comprar um carro que emita menos poluentes na atmosfera, são pequenos gestos que você pode fazer, já que você não pode fazer os gestos grandes, porque os gestos grandes dependem dos países, não depende de você. Mas você pode fazer pequenos gestos para poder diminuir isso, ou para poder agravar menos. Tá, gente? Então, quando a gente fala de ciência, a gente não está falando de achismo, tá? Porque hoje em dia, mais do que nunca, a galera está vendo quais são os problemas de negar a ciência, né? Porque você pode negar a realidade, mas a realidade vai chegar. Não existe isso, tá? Você pode dizer que é só uma gripezinha, mas a realidade vai chegar. Ela não depende do que você acha, tá certo? Então, aqui eu botei uma tirinha para descontrair um pouquinho, porque quando eu falo nessa parte, eu falo bem sério, porque é algo bem importante. E aí eu botei essa tirinha aqui para descontrair um pouquinho, sair um pouquinho dessa parte séria da aula. Aí a Terra fala assim: estou pensando em comprar um ar-condicionado. Não aguento mais esse efeito estufa. Claro que a Terra não tem como comprar um ar-condicionado para poder diminuir a temperatura média dela. É só uma brincadeira que ela está falando aí com Saturno, né? E só um disclaimer aí, só uma observação. Obviamente você está fora de escala, tá? Que a Terra não é um tamanho próximo ou maior do que Saturno. Ela é menor do que Saturno. A mesma coisa era nesse slide aqui que eu esqueci de falar, ó. Nesse slide aqui, está parecendo que o Sol é do mesmo tamanho da Terra. E óbvio que o Sol não é do mesmo tamanho da Terra, tá, gente? Isso aqui é só para poder aparecer no slide. Porque se a gente fizesse o Sol em escala, o Sol seria todo o slide e a Terra seria menos do que um pontinho no slide. Então, a gente não tem como desenhar em escala.
Isso aí está desenhado fora de escala, tá certo? Só é um disclaimer para que vocês entendam que o Sol não é nem próximo do tamanho da Terra nunca, é impossível. Só a título de curiosidade, a massa do Sol, ela representa aproximadamente 99,5% de toda a massa que existe no sistema solar. Só 0,5% forma todo o resto. Não é que 0,5% é a Terra, não, tá? 0,5% é todo o resto. Terra, Júpiter, Marte, Lua, meteoros, meteoritos, todo o resto é 0,5%. A massa do Sol representa no sistema solar 99,5%. Claro que existem outros sistemas estelares, mas no nosso sistema, que é o sistema solar, composto pelos 8 planetas principais, pelos planetas anões, pelo cinturão de asteroides, de meteoritos, por tudo aquilo que existe no sistema solar, 99,5% dessa massa está no Sol. Isso é só a título de curiosidade. Outro título de curiosidade é a visão infravermelho, que muita gente me pergunta. Você sabia que algumas amigas de vocês enxergam no infravermelho, que são as cobras? Algumas amiguinhas de vocês, elas enxergam assim, ó. Essa visão que é chamada de visão térmica. Elas não têm essa visão como você tem normal. Essa visão térmica, ela é muito utilizada hoje em dia porque a gente conseguiu adaptar. Porque nosso olho, naturalmente, ele não enxerga assim. O natural da gente é enxergar o normal, como você está vendo aí. Para enxergar dessa maneira que a gente vê nessas imagens ao lado, a gente tem que construir aparelhos. Por isso que existem hoje em dia essas câmeras de visão noturna, esses óculos de visão noturna. Isso aqui, ó, gente, embaixo, é um exame que você dá para fazer para detectar câncer. A termografia. O câncer, eu vou entrar um pouquinho na parte da biologia, mas vocês sabem que o câncer, a célula cancerígena, ela começa a se duplicar de maneira aleatória, né, que prejudica o corpo. E aí eu não vou entrar muito nisso não, mas assim, uma célula cancerígena, ela tem muita produção de energia, muita produção de calor. Então aqui, ó, nesse seio, que está do lado direito para você da mulher, que é o seio esquerdo dela, que está no seu lado direito, percebe que a temperatura está maior do que o outro seio que está do lado esquerdo? Significa dizer que provavelmente ela está com células cancerígenas do lado direito ali, tá? Então isso é um exame também para detectar câncer. Tem outros exames. Isso é um dos exames, tá certo? Isso é só a título de curiosidade. A garrafa térmica é um ótimo exemplo de como evitar as 3 formas de calor. Já percebeu que quando você bota um café na garrafa térmica, ele fica quente por bastante tempo, se você não ficar toda hora abrindo e fechando? Não sei se você chama de garrafa térmica ou você chama de quente frio, mas independente do nome, se você bota um café dentro dele, ele fica quente por muito tempo. O que a galera não sabe é que se você colocar dentro da garrafa térmica um refrigerante, ele também vai ficar frio por muito tempo. A garrafa térmica, ele serve para isolar o que está dentro. Se o que está dentro está quente, está com temperatura grande, ele tenta manter aquilo por muito tempo, ficar com a temperatura maior por muito tempo. Se o que está dentro dele está frio, está com temperatura muito baixa, ele vai tentar manter o que está frio com aquela temperatura baixa por muito tempo. A garrafa térmica é o que a gente chama de um isolante. Ele vai servir para isolar o que está dentro do lado de fora. Lembra, tenta puxar da memória aí, quando a gente falou de calorimetria, existia uma coisa em laboratório que eu falei assim, ó, gente, essa coisa aqui se aproxima de uma garrafa térmica, porém, ela não é uma garrafa térmica 100%, porque a garrafa térmica, depois de um tempo, ela troca calor com o ambiente. Quem lembra como é o nome daquele dispositivo que a gente usa muito no laboratório, que eu falei na aula de calorimetria, que ele se assemelha à garrafa térmica? Quem lembra o nome dele? É o calorímetro. O calorímetro, se você voltar lá no slide de calorimetria, ou nas aulas que você pode assistir de novo no YouTube de calorimetria, aquele instrumento, aquele aparelho que serve para evitar essas trocas de calor em laboratório, a gente chama de calorímetro. A garrafa térmica é um calorímetro da vida real.
E como é que ela evita, professor, a perda de calor por condução, a perda de calor por convecção e a perda de calor por irradiação? Bom, se alguma vez já quebrou uma garrafa térmica na sua casa, você viu que a garrafa térmica tem duas paredes. Tem a parede externa e tem a parede interna. Entre uma parede e outra, eles retiram o máximo possível do ar que fica dentro. Entre uma parede e outra, normalmente deveria ter ar. Só que eles sugam esse ar de dentro, eles retiram o ar. Porque quando você retira o ar, você impede a condução e você impede a convecção. Ah, professor, mas você não falou que a condução é só em sólido? Sim, eu falei que é principalmente em sólido. Eu não falei que é só em sólido. Então, se você tira o ar que fica entre uma parede e outra, você evita a condução. E como uma parede não encosta na outra, você também evita a condução pelo material sólido. Então, quando você cria duas paredes e elas não encostam uma na outra, não tem como ter condução nem por sólido, e quando você tira o ar de dentro, não tem como ter condução pelo ar. A convecção também não tem como acontecer, porque como entre uma parede e outra é vácuo, a convecção não acontece no vácuo. A convecção só acontece somente ou em líquidos ou em gases, que é o que a gente chama de fluido. E a irradiação, professor? Como é que eu evito a irradiação? Porque a irradiação passa no vácuo. Como é que eu vou evitar, então, a irradiação? A irradiação você evita utilizando paredes espelhadas. Essas paredes daqui, ó, da garrafa térmica, por dentro dela, é espelhada. Aí o calor, quando vai tentar sair, bate nessa parte espelhada e volta para dentro. Então, o espelho, ele reflete as ondas eletromagnéticas. Se você pegou um espelho e botou no sol, você vê que a luz do sol bate no espelho e vai para o outro lado, né? Pega aquela micazinha do relógio. Não sei se vocês já fizeram isso quando criança. Fica botando a micazinha do relógio debaixo do sol, aí a luz do sol bate na mica do relógio e vai para um lado. Ou pega um espelhozinho e fica fazendo isso, botando no olhinho do colega. Não coloca no olho do colega, isso é prejudicial. Mas, quando você colocava lá no olho do colega, quando você não sabia que não podia fazer isso, você via que a luz do sol batia no espelhozinho e ia para um lado. Então, o espelho reflete a radiação eletromagnética. Então, você bota as paredes aqui dentro espelhadas. Porque quando a radiação eletromagnética bater nesse espelho, ele vai voltar para o que está dentro dele. E aí, se o que está dentro dele é o café, ele evita perder calor. Se o que está dentro dele é um refrigerante, ele evita de ganhar calor. Claro que vai acabar ganhando, perdendo um pouquinho, porque você abre a tampa, fecha a tampa, nada é 100%. Tem que encostar um pouquinho aqui no fundo, entre as duas paredes, encosta aqui no fundinho, porque senão ficaria totalmente solto ali dentro e poderia quebrar com facilidade. Vocês entenderam como funciona a garrafa térmica? Me digam aí, por favor. E para finalizar, vamos fazer agora algumas questões. Bora ver se vocês estão entendendo. Leiam, por favor, aí e me falem com a resposta no chat. Eu quero todo mundo participando, hein? Coloca, por favor, a resposta que você acha que é no chat. Se errar, não tem problema, a gente só aprende com os erros. O problema não é errar. O problema é ficar com medo de tentar. Lembrando sempre que se o seu for o mesmo do colega, tudo bem. Mas, se você acha que é uma outra, fala qual alternativa você marcou. Se você acha que é uma outra, mesmo que você ache que está errado. Por quê? Porque se todo mundo marcar a mesma letra, eu vou estar pensando que todo mundo aprende da mesma maneira. E eu sei que nem todo mundo aprende igual. Cada um aprende de uma maneira diferente. Então, se por acaso você achar que é uma outra letra, fala. Mas eu estou vendo aqui que a maioria está no C. A transmissão de calor de um ponto ao outro, caso ao deslocamento do material aquecido, é um fenômeno de condução. Não é letra C não, viu? Quem está com vergonha de falar aí, achando que é letra C, só porque tem um monte de colega falando que é letra C, não é letra C não, viu? Letra C está errado. A condução, o material não se desloca. A condução, o material vibra. A condução não tem deslocamento. A condução, a molécula vibra, que vibra vizinha, que vibra vizinha, que vibra vizinha, não há deslocamento, há apenas vibração. A molécula não sai da região A e vem para a região B, não. Então, não há deslocamento na condução. Tá vendo que eu digo para vocês falar de sua resposta?
Porque fica todo mundo pensando que o colega está certo, só porque o primeiro botou letra C e os outros ficam com vergonha de falar qual é a opção que acha. Aí temos ali letra E e letra B. A galera que marcou letra E, eu não falei nada de emissão, né? Se eu não falei nada de emissão, não pode ser emissão como uma resposta correta. Emissão é só o nome que se dá a tudo aquilo que é emitido por algo, tá? As formas de transmissão de calor é irradiação, convecção e condução, tá certo? Então, a letra correta é letra B. Por quê? Porque o líquido ou gás quente sobe, o líquido ou gás quente desce. Então, há um deslocamento. Não é só vibração, não. Ele deslocou, ele se movimentou. Então, é sempre importante não ir no colega. Se você acha que é uma outra letra, marca outra, tá certo? Tá vendo aí? A galera foi toda letra C, letra C, letra C. O restante ficou com medo de falar que era uma outra letra, achando que estava burro, e estava tudo certo. Próxima. Faça a próxima, por favor. Lembrando, vai na sua. Vai na sua, não vai na do colega, não. Temos letra E, mas eu quero outras opções, quero as outras pessoas. Porque vai que não é letra E, vai que é outra. Se você acha que a letra E realmente, não tem problema. Mas se você achar que é alguma outra, fala qual é a que você acha. Olha aí, ó, o Lance falou letra A. Larissa também. Lucas acha que a letra E. Temos ali agora a letra C. Temos aqui agora uma pessoa na letra D. A maior parte é letra A, letra E, uma pequena parte letra C e só uma pessoa letra D, que foi Gabriel. Mais alguém quer falar sua resposta? Mais alguém quer falar sua resposta? Não? Parabéns, Gabriel. Você foi o único que acertou. Letra D. Essa questão tem uma pegadinha. Cuidado, essa questão tem uma pegadinha. Tem algum gaúcho na sala? Tem alguém aí que viveu no Sul, ou que nasceu no Sul e viveu lá por algum tempo? Mesmo que não seja gaúcho, tem alguém aí? Não? Não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença entre o churrasco gaúcho e o churrasco que o resto do país sabe. Você sabe disso? Que existe essa diferença? A pegadinha da questão foi por causa disso, que ele falou churrasco do gaúcho. Se não tivesse o churrasco gaúcho, se falasse só churrasco, aí seria a letra E. Se falar só churrasco, a alternativa correta seria a letra E. Como falou churrasco do gaúcho, aí a alternativa correta é a letra D. Você não sabia que existe diferença, não? Vamos lá. Qual é a diferença? Lucas, por isso que foi uma pegadinha. Fica tranquilo, cara. Quem errou e errou marcando letra E, não é tão grave. Porque quem marcou a letra E pensou no nosso churrasco normal. A letra A e a letra C não pode. Entre o carvão e a carne, não existe nada sólido, né? Então, entre o carvão e a carne, não tem condução. Só seria condução se entre o carvão e a carne tivesse tudo preenchido de carvão e você botasse a carne grudada no carvão, colada no carvão. Aí seria condução. Porque a condução é aquele transporte de calor pela vibração da molécula e acontece principalmente no sólido. Professor, qual é a diferença do churrasco normal? Eu vou chamar de normal. Os dois são normais, tá, gente? Eu vou chamar de normal pelo sentido de ser feito por mais pessoas. E pelo churrasco do gaúcho.
Qual é a diferença entre um e outro? O churrasco do nosso dia a dia, ele tem um espeto, você bota a carne e você tem um carvão longe da carne. O churrasco normal, o calor do carvão chega até a carne porque o ar quente sobe. Então, no churrasco normal, seria por convecção, porque o ar quente iria subir e o ar quente subindo ia esquentar a carne. O churrasco gaúcho, ele é feito colocando o espeto do lado do carvão. Ele bota o espeto no chão, do lado do carvão. Ele não bota o espeto acima do carvão. Eu tô falando do churrasco tradicional, tá, gente? Tem gaúchos que fazem churrasco desse aqui também, ó. Tem. Mas o churrasco tradicional gaúcho, a carne fica ao lado do carvão. Então, o ar quente, ele só sobe. Como o ar quente só sobe, ele não vai esquentar a carne que está do lado. A carne é esquentada por irradiação, porque a irradiação vai para todas as direções, para cima, para um lado, para o outro. Então, ele esquenta por irradiação. E dentro da carne, dentro da carne vocês acertaram. Dentro da carne é condução, porque a carne é sólido. Se a carne é sólido, dentro da carne é por condução. Por isso que você aquece a parte externa da carne e a parte de dentro fica assada. Porque por dentro da carne é por condução. Para chegar até a carne, se for o nosso churrasco, é convecção. Mas a pergunta não foi o nosso churrasco. A pergunta foi do churrasco gaúcho. O churrasco gaúcho, eles botam a carne ao lado do carvão. Aí é por irradiação. Vocês entenderam a pegadinha? Isso é uma pegadinha, gente. Vocês não tinham obrigação de saber sobre isso do churrasco gaúcho, não, tá? Era uma pegadinha mesmo. A questão já foi de malícia para a galera poder errar. Já foi uma malícia. Infelizmente... tem mais uma, João. Eu ia falar que, infelizmente, não tinha mais uma, mas tem. Vai lá, a última de hoje aí. Porque depois... já vai acabar a aula, porque só falta, deixa eu ver, só falta 6 minutos. Dá tempo ainda, porque tem 6 minutos, mas depois essa vai ter que ser a última. Desculpa, João não, Lucas, não se preocupa, cara. Se você tá chateado porque você não acertou nenhuma, não se preocupa, porque a gente só aprende no erro. Eu aposto que numa próxima prova, você não cai numa pegadinha desse tipo, sobre deslocar e vibrar. Vibrar só vai para um lado ou para o outro, mas não sai do lugar. Deslocar vai para o outro local. O que você não sabia sobre o churrasco gaúcho, tudo bem. Quem marcou a letra E ali, porque pensou que era o nosso churrasco normal, não tem problema, gente. Porque aquilo ali é pegadinha. Não tem que ficar triste porque errou pegadinha. Temos letra C e temos letra D. Está bem dividido. Tem 3 letras C e 3 letras D. Temos letra A agora... temos C, temos D. Agora começou a surgir algumas pessoas de letra A. Está bem dividido agora. E o restante da turma? Vamos lá, gente. Última questão. E o restante da turma? Eu tenho 10 respostas aí. Está faltando ainda mais 30 e tantos falar. B... D também ali, A. A maior parte está entre D e A, né? D e A está disparado como sendo os mais marcados, né? D e A disparou aí na frente da galera. Parabéns quem marcou letra C. Letra C é a resposta correta. Professor, não, professor. Não. Não é possível, não. Não tem como ser letra C, não, professor. Peraí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos entender por que a letra C. No planeta, completamente desprovido de fluido. Fluido é um material que pode ser líquido, ele pode ser líquido, ou ele pode ser gasoso. No planeta, não tem fluido. Não tem fluido. Então, se no planeta não tem fluido, não tem como ter convecção. Porque a convecção
é aquela que só acontece em fluidos. Se ele não tem fluido, ele ainda pode ter sólido. E se ele pode ter sólido, ele vai ter condução. E o fato de ele não ter fluido não evita a irradiação, porque a irradiação se transporta até mesmo no vácuo, porque é o transporte de calor através de ondas eletromagnéticas. Então, se não tem fluido, não tem líquido e não tem gás. Se não tem líquido e não tem gás, não tem convecção. A convecção é impossível. Mas ainda sobra sólido, permitindo a condução, e ainda tem a irradiação, e a radiação não precisa de nada. Porque a irradiação é o mais fácil de ter, porque a irradiação acontece aonde tem sólido, aonde não tem sólido. Acontece aonde tem líquido, aonde não tem líquido. Acontece onde tem gás e aonde não tem gás. Porque a radiação é o transporte de calor por ondas eletromagnéticas. Ela acontece até mesmo no vácuo. Quem errou, entendeu por que errou? O importante não é acertar ou errar. O importante é entender a questão. Lucas, se tiver sólido, deixa de ser vácuo. Mas não deixa de ter irradiação. Porque a irradiação, Lucas, não é só no vácuo. A irradiação, Lucas, é até mesmo no vácuo. Perceba que o calor do Sol, quando chega até a Terra tem gás, tem uma camada atmosférica. Então, o calor que sai do Sol se propaga no espaço, que é o vácuo, e quando chega na Terra, Lucas, ele se propaga no gás, que é a camada atmosférica que nós temos. Então, a irradiação não é só no vácuo, Lucas, é até mesmo no vácuo. Ela não exclui líquidos, nem gases, nem sólidos. Pensa na irradiação como o mais brutal de todos. A radiação passa por onde estiver. Se tiver gás, ela passa. Se tiver líquido, ela passa. Se tiver sólido, ela passa. Se tiver vácuo, que é a ausência de tudo, ela também passa. Agora, a convecção não. A convecção é impossível de ter em sólido e a convecção é impossível de ter no vácuo. Porque a convecção é só em líquido e em gás. E como o planeta não tinha fluido, ele não tinha nem líquido, nem gás. Como a questão falou que ele só não tinha fluido, ela não excluiu de ela ter sólido. Por isso que podia ter também a condução, que acontece principalmente em sólidos. Se tivesse líquido e gás, também teria condução? Também. Porque a condução não exclui em líquidos e gases. Ela só fala que é mais fácil no sólido. A condução só não tem como ser no vácuo, porque no vácuo não teria sólido. E por hoje, nós encerramos. Aqui é só para poder descontrair mais um pouquinho, terminar a aula um pouquinho descontraída. Aí tem aquele quadro famoso, gente, me perdoe, eu não sou da arte, né? Eu não sei. Aí, eu sei que esse quadro é do surrealismo, que é uma coisa que você estuda lá em artes, em literatura. Aí os menininhos vendo aquele quadro ali falam, o calor esse ano está surreal, fazendo uma piadinha com surrealismo, que era essas formas meio distorcidas da realidade, assim, tá? E ali na outra tirinha, é uma tirinha do Sábado Qualquer, é um humorista bem famoso na internet, não sei se vocês acompanham ele no Instagram, no Facebook, mas ali tem a Terra e tem o Sol aquecendo a Terra. Aí tem Deus, Jesus, Darwin comentando a respeito, e os bonequinhos também, tá? Tá certo? Então, por hoje é só. Eu me despeço de vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde. Passem aos seus colegas que não estão assistindo essa aula a informação para assistir pelo YouTube. Tá certo? Tchau, tchau.